Olá, meu nome é Rodrigo Lopes Ilho. Nós vamos falar hoje sobre a propaganda eleitoral. Eu sou o coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral do Ministério Público do Rio Grande do Sul e nessa primeira parte sobre propaganda eleitoral, nós vamos basicamente apontar as regras gerais de propaganda eleitoral. Antes de falarmos do tema propaganda eleitoral, evidentemente, nós temos que sempre verificar qual é a legislação aplicável para as eleições municipais de 2016. Quando falarmos de propaganda eleitoral, nós teremos que lidar basicamente com 3 diplomas. O primeiro, a Lei das Eleições, Lei 9.504, nos artigos 36 até o artigo 57. O artigo 57, ele é composto, na sua parte final, das letras A até a letra I. Então, na verdade, do artigo 36 até o 57I, é tratada toda a matéria de propaganda eleitoral que vai ser aplicável ao pleito de 2016. Além da Lei das Eleições, o nosso Código Eleitoral, que é lá de 1965, também disciplina subsidiariamente alguma matéria relativa à propaganda eleitoral. Nos artigos 240 a 256 do Código Eleitoral, existem vários dispositivos que têm aplicação na matéria relativa à propaganda para as eleições de 2016. Também para as eleições do próximo dia 2 de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução específica que dispõe sobre a propaganda eleitoral e sobre a utilização do horário eleitoral gratuito. Essa resolução é a 23.457 de 2015. Então, esses são os diplomas normativos que serão aplicados para quem trabalhar com propaganda eleitoral nas eleições de 2016. É sempre bom a gente colocar que a propaganda eleitoral ela pode ser dividida de forma didática em algumas fases. Por exemplo, essas fases estão ligadas com um aspecto cronológico, é bom destacar. A propaganda considerada antecipada, propaganda eleitoral antecipada, aquela que é praticada, portanto, antes do período permitido, é toda aquela propaganda eleitoral que é realizada em momento anterior ao dia 16 de agosto de 2016. Propaganda intrapartidária, cujo conceito nós vamos ver logo a seguir, ela é permitida sempre na quinzena anterior à realização das convenções partidárias. A propaganda eleitoral permitida, a propaganda eleitoral como regra permitida, melhor dizendo, ela é possível após o dia 15 de agosto. Então, a partir de 16 de agosto de 2016 é que começam os atos regulares de propaganda eleitoral, considerada aqui a propaganda eleitoral em seu caráter genérico. Porque, por exemplo, a propaganda no rádio e na televisão, que ocorre através do horário eleitoral gratuito, tem um tempo mais restrito. O horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão, tem o prazo de 35 dias anteriores à antevéspera da eleição. Esse é o período, portanto, do horário eleitoral gratuito. E, no dia da eleição, toda a propaganda eleitoral, como regra, é bom sempre destacar, ela é vedada, tendo inclusive uma tipificação penal. Ela é considerada crime eleitoral, prevista no artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições, como veremos oportunamente. Sempre que nós falarmos de propaganda eleitoral, como um antecedente lógico, nós vamos falar de propaganda política. Na verdade, propaganda política é considerada um gênero da qual são espécies a propaganda partidária, a propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral. Nós não vamos aqui abordar a propaganda institucional, que de acordo com alguma doutrina também se insere como uma espécie do gênero propaganda política. Vamos aqui, topicamente, passar de forma rápida pela propaganda partidária, né, e depois abordar a intrapartidária e, finalmente, os aspectos mais importantes da propaganda eleitoral, que é o nosso tema de fundo nesse nosso encontro. A propaganda partidária, ela é prevista na própria Constituição Federal. Lá no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal, é assegurado o chamado direito de antena aos partidos e coligações. Na verdade, o direito de antena nada mais é que o espaço
gratuito para os partidos fazerem a sua propaganda partidária, previsto na Constituição Federal e regulamentado na Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos. A propaganda partidária, basicamente, ela serve como um instrumento do partido político para que ele angarie, para que ele consiga obter novos adeptos, novos filiados. Esse é basicamente o objetivo da propaganda partidária, além de servir como um instrumento do partido para se comunicar com a sociedade, divulgando seu posicionamento, inclusive em relação a temas políticos comunitários. A propaganda partidária está regulamentada nos artigos 45 a 49 da Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096 de 95. E existe uma regra que é muito bem delineada pelo legislador. Propaganda partidária é uma coisa, ou seja, é um instrumento voltado para o partido político obter seus filiados, e propaganda eleitoral, que é utilizada com o fim de obter o voto do eleitor, é outra. Ou seja, quando a lei permite a propaganda partidária gratuita, não é época de fazer propaganda eleitoral. Essa regra fica bastante clara, colegas, quando nós verificamos a redação do artigo 36, parágrafo 2º da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, onde é disposto que no segundo semestre do ano eleitoral é vedada, é proibida a propaganda partidária. Por que ela é proibida, a propaganda partidária, no segundo semestre do ano eleitoral? Justamente porque no segundo semestre do ano eleitoral é o momento da propaganda eleitoral. Logo, essa propaganda partidária, que é prevista no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal, ela ocorre no primeiro semestre do ano da eleição e nos anos não eleitorais. Além da propaganda partidária, também é tratado como uma espécie de propaganda política, a denominada propaganda intrapartidária. Ela é prevista no artigo 36, parágrafo 1º da Lei 9.504, e ela tem o objetivo, a propaganda intrapartidária, de o filiado que pretende concorrer a mandato eletivo fazer essa propaganda internamente no partido para que ele seja escolhido em convenção. Então, esse é o objetivo principal da propaganda intrapartidária. Ela é um meio de promoção do filiado que pretende concorrer a mandato eletivo e ele dirige a propaganda para os convencionais. Por que ele dirige para os convencionais? Porque o objetivo da propaganda partidária é servir de alavanca para que a pessoa seja indicada, seja escolhida por seus pares na convenção partidária para então se lançar candidato. Justamente por tal motivo, por ser uma propaganda intrapartidária ou interna ao partido político, esse tipo de propaganda sofre algumas limitações. Por exemplo, uma limitação temporal, porque ela só é permitida na quinzena anterior à realização das convenções, justamente porque ela tem esse fim de obter o voto do convencional. E ela também tem uma limitação de modo. Como ela é uma propaganda que é dirigida internamente aos filiados, é vedado nesse tipo de propaganda o uso de outdoor, rádio ou televisão, que são meios de comunicação amplos, ou seja, que vão além do âmbito interno do partido político. Propaganda eleitoral, por fim, que é o nosso tema prioritário nesse nosso encontro, ela é também uma espécie de propaganda política, a mais relevante na ótica de quem vai trabalhar num processo eleitoral. A propaganda eleitoral é aquela realizada pelo partido, coligação ou candidato com o fim de obter o voto do eleitor. Existe uma regra em relação ao prazo da propaganda eleitoral. O artigo 36 da Lei 9.504, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, estabeleceu que a propaganda eleitoral ela é permitida após o dia 15 de agosto, ou seja, o primeiro dia de propaganda eleitoral permitido, como regra, é 16 de agosto de 2016. Toda a propaganda realizada antes do dia 16 de agosto que se configure como eleitoral, ela é considerada um ilícito
e se caracteriza como propaganda eleitoral antecipada. Ela é sujeita a uma multa, quem faz esse tipo de propaganda, uma multa entre 5 mil e 25 mil reais, ou ainda o equivalente ao custo da propaganda se ela for maior. Então existe uma regra de isonomia pela qual o prazo de propaganda para todos os partidos, candidatos e coligações é uniforme e começa a partir de 16 de agosto. Sendo praticado antes, é um ilícito de propaganda eleitoral extemporânea ou antecipada. Na verdade, a Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, ela teve um caráter extremamente liberal, no sentido de permitir uma antecipação do debate político e criar várias excludentes de propaganda eleitoral antecipada. É de extrema importância, colegas, o conhecimento do artigo 36A da Lei 9.504. Esse artigo 36A, ele estipula algumas excludentes de propaganda eleitoral antecipada. E ele recebeu uma nova redação por essa lei de 2015, a Lei 13.165, onde houve uma nítida opção do legislador pela antecipação dos debates políticos e pela restrição das hipóteses de propaganda eleitoral antecipada. Observem a redação do artigo 36A no seu caput. Diz lá que não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que podem inclusive ter propaganda pelos meios de comunicação social. Observe então que o 36A no caput traz uma cláusula genérica do que não configura propaganda eleitoral antecipada. E lá diz que é possível menção à pretensa candidatura e exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, desde que não haja um pedido explícito ou ostensivo de voto. E diz mais, diz que ainda mais 6 tipos de conduta não configuram propaganda eleitoral antecipada. A primeira hipótese permite, e diz que não é propaganda eleitoral antecipada, a participação tanto de filiados a partidos políticos como de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates realizados no rádio, no jornal, na televisão e na internet, inclusive, isso é bom a gente salientar, com a exposição de plataformas e projetos políticos. No inciso 2, diz que não é propaganda eleitoral antecipada a realização de encontros, seminários e congressos em ambiente fechado e realizado às custas dos partidos políticos para tratar de projetos de governo ou políticas públicas ou ainda alianças partidárias. No inciso 3, diz que não é propaganda eleitoral antecipada a realização das chamadas prévias partidárias. As prévias partidárias, inclusive a divulgação do nome dos filiados que possivelmente participarão dessa disputa. O inciso 4 é uma das normas assim que temos que ter um maior cuidado, porque ele, na verdade, ele permite a divulgação de atos parlamentares e também de debates legislativos, desde que se não faça um pedido de voto. Divulgação de atos parlamentares são aquelas prestações de contas de mandato dos vereadores, no caso das eleições municipais. Observem aqui os colegas que não é configurada a propaganda eleitoral antecipada na divulgação de atos parlamentares desde que não haja um pedido de votos. Em contraposição ao caput, que diz ou permite os atos de menção à pretensa candidatura desde que não haja pedido explícito de votos. Então observem que o caput fala em pedido explícito de votos e esse inciso 4 diz que não pode um pedido de voto, sem, portanto, a adjetivação pedido explícito. Talvez aqui nós possamos trabalhar algo a ser sedimentado ainda, de que nessa hipótese específica do inciso 4, até por força de conferir uma isonomia entre aqueles que já exercem mandato eletivo e podem prestar contas de mandato às custas do erário público com aqueles que pretendem ingressar na vida pública, fazer uma interpretação no sentido que nesse inciso 4 é possível a propaganda eleitoral antecipada, ainda que o pedido seja dissimulado ou implícito, portanto não ostensivo. Outra hipótese
que não configura a propaganda eleitoral antecipada, desse generoso artigo 36A, é a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. E, por fim, também não é propaganda antecipada a realização de reuniões às expensas do partido político para divulgar as suas ideias e propostas partidárias. Observem então, colegas, que a legislação foi extremamente generosa nas hipóteses que não configuram esse ilícito de propaganda eleitoral antecipada. Ele traz uma cláusula genérica no caput e mais 6 condutas que são permitidas, denotando uma opção extremamente lógica do legislador pela antecipação dos debates políticos. Mas o legislador foi além, colegas. Observem que no parágrafo 2º do mesmo artigo 36A, o legislador ainda diz que nas hipóteses dos incisos 1 a 6, que foram todos esses que nós brevemente abordamos agora, vão ser permitidos também o pedido de apoio político, a divulgação da pré-candidatura e a divulgação das ações políticas já desenvolvidas e também a divulgação das ações políticas que se pretende desenvolver. Observe então que além daquela cláusula genérica do caput, esse parágrafo 2º reforça o caráter extremamente permissivo do legislador, restringindo em muito as possibilidades de propaganda eleitoral antecipada. Deve-se destacar uma exceção a essa regra que é extremamente benéfica aos pré-candidatos. A exceção é consubstanciada no parágrafo 3º do artigo 36A, que diz que as possibilidades de conduta do parágrafo 2º, que é o pedido de apoio político, divulgação da pré-candidatura e divulgação das ações políticas já desenvolvidas e a desenvolver, essas situações não se aplicam aos profissionais da comunicação social, profissionais da imprensa, no exercício da sua profissão. Essa regra, portanto, visa igualar situações daqueles profissionais de imprensa que têm todo o contato com o eleitorado através do rádio, da televisão e dos jornais, em relação a aquelas pessoas que não têm essa possibilidade de comunicação. Algumas outras regras importantes em relação à propaganda eleitoral estão expostas também no Código Eleitoral. O artigo 242 do Código Eleitoral menciona a regra de que toda a propaganda eleitoral ela deve sempre mencionar a legenda partidária. Essa obrigação legal, evidentemente, ela tem um caráter de prevenir responsabilidades. Se pretende que toda a propaganda seja identificada para que, em caso de eventual infração, seja civil, seja de caráter eleitoral ou seja ainda de caráter criminal, possa ser dirigida contra aquele que foi o subscritor da propaganda. O artigo 242, na sua parte final, também diz que a propaganda ela deve ser feita em língua nacional e não pode empregar meios publicitários que criem estados mentais, emocionais ou passionais na opinião pública. Uma situação interessante é que se esse dispositivo, o artigo 242 do Código Eleitoral, ele não prevê uma sanção pecuniária, não prevê uma multa pelo seu descumprimento. Aliás, nenhum dispositivo do Código Eleitoral prevê sanção pecuniária por descumprimento quando se fala de propaganda eleitoral no seu aspecto civil. O Código Eleitoral é omisso, ele não prevê multa por propaganda eleitoral no seu aspecto civil. Como se resolve, então, a questão de uma propaganda feita com a não observância do artigo 242 do Código Eleitoral? Através de uma medida de busca e apreensão, né, daquela forma de propaganda, e ainda pode-se postular ao juízo, sabendo quem é a pessoa que pratica esse tipo de propaganda, uma decisão judicial de cessação daquela conduta sob pena do crime de desobediência eleitoral, que está previsto no artigo 347 do Código Eleitoral. O artigo 243 do Código Eleitoral, ele prevê algumas formas vedadas de propaganda eleitoral. Traz um rol extenso, destacaria aqui para vocês que ele veda ou não tolera, de acordo com a dicção legal, propaganda que importe em oferecimento de alguma vantagem ou dádiva ao eleitor,
propaganda que perturbe o sossego público com sinais sonoros excessivos. Também não tolera a propaganda que prejudique a higiene ou estética urbana ou contravenha as posturas municipais, além daquela que tenha cunho difamatório ou injurioso ou caluniador. Existe uma regra que é o princípio da unicidade de chapa. O artigo 91 do Código Eleitoral diz que uma chapa às eleições majoritárias, ela é sempre constituída de um prefeito e de um vice, no caso de eleições municipais. E essa união, essa aliança entre o prefeito e o vice, ela é una e inscindível. Ou seja, existe uma indivisibilidade dessa chapa. O vice tem uma relação jurídica, na verdade, subordinada ao candidato a prefeito. Decorre dessa regra que muitas vezes o vice tem o seu nome omitido durante a campanha eleitoral. O artigo 6º, parágrafo 1A da Lei 9.504, diz que a denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Essa regra surgiu, vocês devem recordar, porque nas eleições presidenciais, em determinada época, havia a chamada coligação Lula-Brasil. Ou seja, no nome da coligação se incluía o nome do candidato e acabava sendo uma forma de propaganda que o legislador resolveu vedar através da redação do artigo 6º, parágrafo 1A, quando se proíbe, então, a referência a nome ou número de candidato na denominação da coligação partidária. Outra regra em relação às coligações, para fins de propaganda eleitoral, é a identificação da coligação. Quando se tratar de eleição majoritária, prefeito e vice, a coligação vai usar, sob a sua denominação, coligação, todos pela cidade X, por exemplo, vai estar embaixo dessa denominação, vai ter a legenda de todos os partidos que a integram. Isso no caso de eleição majoritária, prefeito e vice. Se se tratar de eleição proporcional, ou seja, um vereador é candidato de uma coligação, cada partido vai usar apenas a sua legenda sob o nome da coligação, justamente para identificar que aquele vereador pertence a determinado partido que compõe a coligação. Existe uma situação que ocorre muito no dia a dia dos promotores e promotoras eleitorais, que consiste num aparente choque, num aparente conflito entre o Código de Posturas Municipal e a lei eleitoral. O artigo 41 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, estabelece que a propaganda eleitoral, quando exercida nos termos da legislação, ela não pode ser cerceada sob a alegação de violação à postura municipal. Ou seja, a lei eleitoral de caráter federal, como regra, ela tem prevalência sobre o Código de Posturas Municipal. Algumas propagandas, quando são realizadas de forma irregular, podem ser sustadas pelo juiz eleitoral, tanto de ofício como a pedido do promotor de justiça ou dos demais legitimados. O juiz eleitoral é quem detém a prerrogativa exclusiva do denominado poder de polícia, que é um misto de atividade jurisdicional e administrativa, pelo qual o juiz pode fazer cessar as condutas de propaganda que estejam em desacordo com a legislação eleitoral. O poder de polícia está previsto tanto no artigo 41 da Lei 9.504, como igualmente no artigo 249 do Código Eleitoral. Uma situação que mudou, colegas, já encaminhando aqui para o final, é em relação ao princípio da responsabilidade solidária, ou princípio da solidariedade na propaganda eleitoral. O artigo 241 do Código Eleitoral traz a regra que estabelece a responsabilidade solidária dos partidos pelos excessos praticados pelos candidatos e seus adeptos na propaganda eleitoral. Ou seja, quando ocorre uma propaganda eleitoral irregular, o partido é responsável solidariamente na forma do artigo 241. Essa regra é de bastante aplicação no dia a dia do foro eleitoral. Ocorre que a Lei 13.165 de 2015, embora não tenha alterado a redação do artigo 241 do Código Eleitoral,
ela introduziu um dispositivo na lei dos partidos políticos que restringe sensivelmente, praticamente acaba com o princípio da responsabilidade solidária na propaganda eleitoral. O artigo que eu me refiro é o artigo 96, parágrafo 11 da Lei 9.504, que diz que as sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento da lei das eleições não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de o partido ser beneficiário da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. Então observem que esse dispositivo ele restringe sensivelmente o princípio da responsabilidade solidária do partido político nas propagandas eleitorais irregulares, porque ele diz que o partido não responde, mesmo quando beneficiário, exceto quando comprovada a sua participação no ilícito. Quando houver uma irregularidade por propaganda eleitoral irregular, deve o Ministério Público ou os demais legitimados, partidos, coligações e candidatos, promover a responsabilização dos infratores. O prazo para ajuizamento de uma representação por propaganda eleitoral irregular, de acordo com a jurisprudência do TSE, é até a data da eleição. Após a eleição, diz o TSE, não há mais interesse jurídico de agir. Essa é a regra. Ocorre que existe uma exceção bem delineada. A exceção ocorre nas hipóteses em que a sanção a ser aplicada, no caso da propaganda eleitoral irregular, é de subtração do tempo do horário eleitoral do candidato infrator. Nesses casos, em que a sanção judicial a ser aplicada é a subtração do tempo do horário eleitoral do candidato infrator, o TSE entende que o prazo para ajuizamento da representação por propaganda eleitoral irregular é de 48 horas a contar da veiculação da propaganda irregular. Esse entendimento, que adota esse prazo decadencial de 48 horas, visa evitar aquele chamado armazenamento tático das ações, que é aquela conduta de que o partido que está sofrendo com as infrações por propaganda irregular tem essa ciência, mas prefere aguardar guardar várias irregularidades para, nas vésperas da eleição, na semana imediatamente anterior à eleição, ajuizar diversas representações, todas procedentes, que acabam, na verdade, pela soma delas, subtraindo totalmente o tempo do horário eleitoral do candidato infrator. Então esse foi o entendimento do TSE para criar um prazo decadencial de 48 horas a contar da ofensa, nesses casos onde a sanção é a subtração do horário eleitoral gratuito. O procedimento a ser adotado nos casos de representação por propaganda eleitoral irregular é o procedimento sumaríssimo, previsto no artigo 96 da Lei 9.504. Esse procedimento sumaríssimo é ajuizada a representação, 48 horas para a defesa, 24 horas para parecer do Ministério Público Eleitoral quando agir na condição de custos legis, 24 horas para o juiz sentenciar e o prazo recursal também é de 24 horas. Procedimento sumaríssimo eleitoral, portanto, previsto no artigo 96 do Código da Lei 9.504. Sempre que vai se ajuizar uma representação por propaganda eleitoral irregular, deve-se observar os requisitos que são exigidos no artigo 40b da Lei 9.504. Lá, no artigo 40b, é disposto que a representação por propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso esse não seja o responsável pela prática da infração. Então a regra é sempre provar a autoria ou o prévio conhecimento do beneficiário. A responsabilidade ou o prévio conhecimento desse beneficiário é demonstrado basicamente de duas formas. Primeiro, quando ele é intimado e não providencia a regularização em 48 horas. E segundo, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam ou revelem a impossibilidade de o beneficiário não ter conhecimento do ilícito. Por exemplo, caso de uma propaganda feita através de outdoor.
pela extensão dela, não tem como não saber. Propaganda realizada na frente da sede do partido, não há como alegar desconhecimento pelas circunstâncias do caso concreto. Na verdade, colegas, essas são as linhas básicas, as regras gerais sobre propaganda eleitoral a serem aplicadas nas eleições de 2016. Em uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre os tipos de propaganda eleitoral que podem ocorrer nas próximas eleições.